É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de poder trocar ideias sobre esse campo que é tão instigante, né? Como o curso, então, ele se destina... Vocês estão ouvindo bem? Tá. Como o curso se destina a professores, educadores e afins, eu foquei a minha palestra em trazer para vocês fontes primárias de pesquisa na área, para que vocês, então, possam, a partir daí, pesquisar, enfim, por conta própria, né? Esse material que eu selecionei, basicamente, ele se encontra online, então é fácil de ter acesso, né? E a gente, no decorrer da palestra, vai ir entrando em contato com ele. Bom, vamos lá. Em 1981, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche comprou uma máquina de escrever, devido a problemas de saúde que afetaram a sua visão. Após um tempo de uso, ele concluiu que o dispositivo influenciava os seus pensamentos. Alan Turing, matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico, que viveu entre 1912 e 1954, propõe um chamado jogo da imitação, segundo o qual, se uma máquina fosse capaz de ganhar, não restariam as mínimas dúvidas quanto à evidência da existência de máquinas inteligentes, no caso, pela imitação dos comportamentos humanos. Em 1935, ele elabora uma máquina abstrata, cuja premissa fundamental consistia em fornecer uma descrição rigorosa do processo automático, refazendo o comportamento do agente humano que a executa. Porém, nessa época, o debate era sobretudo teórico e abstrato, pois só com o aparecimento dos primeiros computadores, depois da Segunda Guerra Mundial, é que as noções de automatismo e inteligência se revolucionaram, tornando possível a sua discussão em torno da modelização da inteligência humana e da construção de autômatos à imagem e semelhança do homem. O primeiro grande momento da inteligência artificial foi considerado essa partida de xadrez que a gente está vendo aqui. Eu vou ler para vocês agora as palavras emocionadas de Edward Feigenbaum, no momento que essa partida pela segunda vez acontece. Caros amigos e colegas, quero dizer o que disse a Herbert Simon ao telefone há alguns minutos atrás. Estou profundamente sensibilizado pela notícia que um programa de computador tenha finalmente ultrapassado o campeão do mundo de xadrez num jogo completo. Para todos aqueles que, como nós, assistiram ao nascimento do campo da inteligência artificial, este era, sem dúvida, o problema do grande desafio. O xadrez computacional não é certamente toda a inteligência artificial, mas, como o primeiro amor, fica conosco para sempre. Parece super sentimental, mas é sincero. Herbert Simon disse-me, então, bem, talvez eu não tenha sido demasiado preciso ao prever o futuro em 10 anos, mas fiz tudo o que pude para ser correto num horizonte de 40 anos. O Edward Feigenbaum é um pioneiro no campo da inteligência artificial e é frequentemente conhecido como o pai dos sistemas especialistas, Expert Systems, que são sistemas de computador que emulam a capacidade de tomada de decisão de um especialista humano. O Herbert Simon, com quem ele estava conversando ao telefone, foi orientador dele na sua tese. E também figurava entre os pioneiros de vários domínios científicos modernos, principalmente na área de inteligência artificial, o que envolve processamento de informações com tomada de decisões. Envolve soluções de problemas, teorias da organização e sistemas complexos. Para Feigenbaum, conhecimento é poder e o computador é um amplificador desse poder.
Estamos agora no alvorecer de uma nova revolução no computador, diz o autor, o cientista. O próprio conhecimento se tornará a nova riqueza das nações. Então, aqui nós temos o Gary, nessa imagem, o Gary Kasparov versus o Deep Blue. Deep Blue foi o primeiro computador, um gigante computador da IBM, com capacidade, com algoritmos que lhe davam capacidade de tomar decisões, né? Foram realizadas, então, 2 partidas entre o Kasparov, que sempre, até hoje, considerado o maior enxadrista do mundo, né, e a máquina. A primeira foi em 1996, o Kasparov venceu. Bom, depois disso, após esse primeiro confronto, o Deep Blue foi melhorado, né? O time de cientistas da IBM aproveitou a chance para reprogramar completamente a máquina, assessorados, o time de cientistas, por mestres do tabuleiro. A primeira versão do Deep Blue podia analisar 100 milhões de jogadas por segundo. Já sua versão melhorada aumentou essa capacidade para 250 milhões de jogadas por segundo analisadas. Por conta desse melhoramento, na revanche em 1997, Deep Blue venceu o confronto, no que foi chamado de o mais espetacular evento de xadrez na história. Fazendo uma timeline muito resumida, né, nós temos, então, a invenção do tipo móvel, que vai dar na máquina de escrever, seguida da invenção da máquina de calcular, logo após a invenção da máquina de imitar, seguida da invenção do computador, que abre o caminho para que o computador possa existir. Todos esses experimentos, um por um, vão contribuindo, essas invenções, para que o computador finalmente exista. E com o computador, chegamos no domínio da inteligência artificial, tornada possível via cibernética. O que é cibernética? É uma ciência, então, nascida em 1942, que foi impulsionada inicialmente por Norbert Wiener e Arthur Stimms, e que tem como objetivo o controle e a comunicação no animal e na máquina. Tem como objetivo desenvolver uma linguagem e técnicas que nos permitam abordar o problema do controle e a comunicação em geral. O que está em jogo nesse momento? Está em jogo, então, uma percepção humana em expansão, uma experiência mediada por máquinas, por dispositivos e sua relação com a verdade, alterações em processos de subjetivação, o deslocamento do sujeito, portanto, o descentramento do humano a partir desse deslocamento e a própria comunicação em si, ou o conhecimento, ou seja, como transmitir conteúdos sensíveis à velocidade da luz. Aqui nesse slide nós temos um dos grandes mentores da arte telemática, dos precursores. Na verdade, o artista, pensador e professor Roy Ascott, britânico, que cunhou o termo arte telemática, né, e continua desenvolvendo o seu pensamento até hoje, né, e aqui ele coloca: not STEAM, but STEAMing, né? Não pergunte o que a ciência pode fazer pela arte, pergunte o que a arte pode fazer pela ciência. A ciência procura explicar a verdade, a consciência e a realidade. A arte procura navegar a consciência, a verdade e a realidade. A minha fala aqui obedece às lógicas da era digital, da seleção em um banco de dados de autores, artistas, cientistas, em copy-paste de ideias que compõem minha constelação rizomática, nesse momento, formada como um campo, regido por afinidades que traduzem o meu entendimento da área em questão, a convergência da arte, ciência e da tecnologia. Abordarei conceitos e obras que tenho experimentado, questionado e, assim, dado forma a esse conhecimento
que a contemporaneidade, em seus múltiplos aspectos, torna possível. As tecnologias, no senso comum, são percebidas como sendo ou a ciência da salvação, da perspectiva do empoderamento de minorias, por exemplo, ou a ciência da danação, considerando-se os perigos da automação, a desumanização promovida pelas máquinas, entre outros fatores. No campo da pesquisa em ciências sociais e humanas, especialmente entre as décadas de 1970 e 1990, a tecnologia foi inicialmente definida como instrumental, como pertencente às criações humanas que alteram ou administram o que foi construído como um ambiente natural. Da perspectiva do filósofo alemão Heidegger, em suas especulações a respeito de ciência e poesia, a tecnologia foi pensada como um modo de execução que vai de uma aplicação específica a técnicas generalizadas, isso é, para alguma coisa que está sempre lá, sempre presente, da qual se pode dizer que circula inefavelmente. Como nos posicionamos em relação à tecnologia? Tudo é de algum modo técnico, e a técnica parece ser a marca definidora de toda investigação e conhecimento. A técnica, porém, deve ser desvinculada da ideia de tecnologia instrumental, que corresponde a um de seus usos particulares e que, consequentemente, está vinculada a uma ideologia específica. A tecnologia instrumental, cujo surgimento, datado historicamente, está relacionado à segunda revolução científica, ocorrida no final do Renascimento, coincide com os meios que achatam o mundo tridimensional dentro de um diagrama ou mapa, uma simplificação, uma síntese, no caso a perspectiva. Instituem uma separação entre sujeito e objeto e inauguram a busca do sujeito racional, confiante, que logo se expande e coloniza. Essa postura leva o Ocidente a desenvolver uma técnica no sentido de uma instrumentalidade que assume, prende ou enquadra o que deseja manipular ou conter. Porque o projeto ocidental foi concebido para compreender não apenas uma soma de crenças, mas também as relações imaginárias que os sujeitos humanos mantêm com os modos reais de produção. Essa tecnologia instrumental trabalha a favor desse projeto ocidental, da globalização, da anulação da diversidade, que acaba tornando-se uma ideologia. Essa ideologia da tecnologia pode ser percebida nos modos como discursos científicos informam ao corpo como devem agir, como deve agir, sentir e viver a vida que o destino a ele reservou. O corpo está sujeito a uma retórica da razão técnica. Está em jogo uma transformação, uma transformação do corpo e das subjetividades. Não somente a desumanização. Desculpe, gente, atrapalhei aqui um pouquinho. Adiantei um slide. Bom, então está em jogo a transformação do corpo e das subjetividades. Não somente a desumanização, mas o descentramento da posição humana no mundo. Em uma era baseada em consensos fáceis e mediatização de massa, urge pensarmos criticamente em todos os aspectos de nossa vida. Como intelectuais, devemos nos perguntar. Só um minutinho, pessoal. Tá bom. Desculpa, já achei de novo. Tá. Como intelectuais, devemos nos perguntar: que interpretações sobre o cotidiano podemos oferecer
que não irão simplesmente reverter em outras tecnologias de aplicação que tentam imprimir uma forma sobre os objetos que desejam controlar? Como sair de uma simples dialética e ingressar em um mundo mutante, ainda que de tal maneira que tornar-se, que vir a ser, permaneça um termo reservado aos humanos no mundo, aos humanos e ao mundo, humanos e mundo igualmente em processo e não como fenômenos dados a priori. Como críticos da cultura, filósofos e artistas lidam com as tecnologias? Como resistem ou agem? O filósofo Paul Virilio argumentou que as mudanças que as sociedades estão enfrentando atualmente com as revoluções eletrônicas são tão importantes quanto aquelas introduzidas pela perspectiva monocular no Quattrocento, no Renascimento. A introdução da perspectiva artificial andou lado a lado com a revolução científica, que produziu a tecnologia moderna. Ela coincide com a invenção do tipo móvel, ou da escrita automática. Como a filosofia, a teoria crítica e as práticas artísticas lidam com as mudanças que têm ocorrido, tais como a noção de espaço versus a simultaneidade eletrônica, a velocidade do processamento do computador versus o cérebro humano, a realidade virtual no lugar da realidade do espaço newtoniano, a que estamos acostumados com o nosso corpo físico atual. Em A Questão da Técnica, Heidegger denuncia a moderna tecnologia instrumental, que leva ao controle da natureza como um enquadramento que aprisiona e que tenta dominar e explicar. A esse uso da tecnologia, ele opõe uma tecné ostensivamente mais antiga, que os gregos chamavam de poiesis. Um surgimento, um caminho para a revelação, a verdade, o ser ou a essência. O filósofo baseia seu pensamento na ideia de essência do ser, uma ontologia. Heidegger pensou a tecnologia em termos de dominação da natureza e de perda da humanidade, mas não na transformação das subjetividades e nem nos limites impostos pela ecologia social ou natural. Em jogo, então, a singularidade do sujeito, ameaçado de aniquilação, tanto através da tecnologia, como também através dos efeitos da mídia de massa. O indivíduo tem uma falsa sensação de autonomia e agenciamento, através das tecnologias formatadas para usuários individuais, ao gosto individual, enquanto está sendo narcotizado ou manipulado para a imobilidade. O indivíduo em frente às suas inúmeras telas. As tecnologias não apenas nos liberaram ou nos trouxeram progresso, elas também têm devastado o ambiente e nossos espaços de viver. Quantos espaços de mineradoras existem para que a gente tenha os nossos celulares, né? Para a gente ter um aparelho celular, a gente precisa de uma mineradora cavando a terra. E aí a gente tem os desastres de Mariana, etc. Mas a gente também não abre mão de ter o nosso celular. Então, são esse tipo de problemas, enfim, que estão sendo discutidos também, né? Que limites são impostos, né? Quais são os acordos que as pessoas fazem, enfim, em função dos seus desejos, das suas necessidades, né? Mas também em função dessa ideologia, desse capitalismo cognitivo, que é todo baseado nessas tecnologias de última geração. Que, como bem apontou Feigelman lá no começo, que eu citei, né, ele reconhece que o computador é o grande amplificador desse poder, né? Bom,
A nossa leitura do mundo através da física está ligada ao nosso aparato físico e à nossa fantasiosa dominação desse mundo. O projeto moderno falhou tanto através da tecnologização e mediatização de massa, quanto pela crescente conscientização da interdependência humana entre si e com a natureza, que agora inclui a biosfera. É certo, é claro, né, que o nosso pensamento ecológico, né, tem feito uma mediação com essa sede de expansão e de progresso sem limites. Né? Podemos nos perguntar se a experimentação formal, como um gesto político, é ainda possível agora que tecnologias avançadas podem reproduzir qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer tempo? Se nós estamos condenados ao cinismo e à repetição paródica de formas de arte, ou à simples performatividade técnica, se estaríamos condenados à simulação que revelaria nossa inerente inclinação ao empuxo da morte, ou se essa mesma simulação também nos indicaria um retorno ao sujeito. Agora, num outro diapasão. O filósofo Gilles Deleuze, junto com o psicanalista Félix Guattari, eles formularam um conceito de heterogênese maquínica como uma possibilidade de superar o impasse heideggeriano de desumanização. Para eles, as ferramentas não são separáveis das simbioses ou amálgamas que definem um agenciamento maquínico natureza-sociedade. Se pressupõe uma máquina social que a selecione, uma sociedade se define por seus amálgamas e não por suas ferramentas. Então, para eles são um pensamento pós-Heidegger, né? Um pensamento que, na verdade, dá uma esteira a muito do que se tem desenvolvido nessa área de arte, ciência e tecnologia. É um pensamento da transversalidade, que tem como paradigma a própria questão artística, o próprio problema, a própria arte como enquanto conhecimento. Né? Então, eles entendem que o homem, ao usar alguma ferramenta, ele se amalgama a essa ferramenta, ele se torna um com essa ferramenta. Nesse sentido, a ferramenta não tem uma vida própria, e sim é uma coisa que anda junto. Né? Eles formularam essa ideia de agenciamentos maquínicos, que são estruturas, né, que são criadas através de tudo que a cultura humana produz. Né? E, na verdade, através dessa evolução da cultura em seus múltiplos aspectos, os processos de subjetivação, o homem se entende enquanto homem, vai se entendendo o ser humano enquanto ser humano através desses processos, durante esses processos, na experiência, no embate que ele tem com diferentes estruturas. Essas estruturas, elas formam máquinas de diferentes ordens. Essas máquinas nem sempre são físicas, mecânicas, são formadas de parafusos ou de partes duras. Essas máquinas também são máquinas linguísticas, são máquinas de comportamento, máquinas que vão conformando estruturas sociais. Né? E nessas inúmeras cruzamentos, ele entende que a humanidade se situa, né? E vai se construindo num constante embate, num constante tornar-se. Né? Bom, dentro desse pensamento também, voltando um pouco, né? O ciberespaço quebra as barreiras entre o virtual e o real e coloca todo um novo conjunto de questões. Para esse novo conjunto de questões, nós precisamos também de novos aparelhos teóricos, né?
Nesse sentido, também Deleuze e Guattari apresentam novos aparelhos teóricos que são interessantes e que vale a pena revisar. Como o conceito de rizoma, né? Nesse contexto, surge outro conceito, no contexto da era da cibernética e do ciberespaço, surge outro conceito pertinente ao nosso estudo, que é o de rizoma, né? Então, para Deleuze e Guattari, o rizoma pode ser visto como uma estrutura de passagens feitas por atalhos e desvios, né? Uma metáfora do rizoma poderia ser um labirinto sem começo e sem fim. Um labirinto que não tem nem centro nem periferia, que é formada por vias, por desvios, por caminhos secretos. Exatamente por isso, requer um estudo do movimento e uma etologia, um estudo do comportamento. O rizoma é o lugar do encontro das imprevisibilidades, dos eventos. As constelações rizomáticas se instauram como território das probabilidades. Essas constelações se preocupam com a eterna recorrência do fim. A operação rizomática é continuamente focada em encontrar novos começos. É alguma coisa que espelha não mais o espaço newtoniano, né, não mais uma história teleológica, de começo, meio e fim, não mais um mundo físico reativo de causa e consequência, né, mas ele tá mais ligado a uma concepção do espaço, da relatividade, né, do núcleo espaço-tempo, né, não mais daquele momento, antes de Newton, até que o espaço era uma coisa, o tempo era outra, né? Nesse momento, a gente já entende que espaço e tempo são uma coisa só. A relação entre eles se dá de forma que eles não podem ser divididos, né? São fenômenos integrados, né? E sobre os quais a percepção humana se funda, né? Nós, humanos, sem termos noção e sabermos nos orientar dentro dessas categorias espaço e tempo, nos perdemos dentro da nossa própria consciência ou inconsciência, né? Se a gente pode imaginar pessoas que vivem em universos onde não conseguem controlar a cronologia ou que não conseguem distinguir entre ilusões, alguma coisa que pode até ser vista como uma alucinação, né, e a realidade, né? Então, essas categorias espaço-tempo são fundamentais para nós, para o nosso equilíbrio, para o nosso entendimento, para a vida, né, para a gente conseguir viver, né? Bom, então, seguindo esse pensamento, que é um pensamento de transversalidades, que é um pensamento que permite que conhecimentos de áreas distintas se unam e venham a formar novas elaborações, né? Esse pensamento, como a gente pode perceber, é uma coisa muito cara aos artistas, né? E também aos cientistas que, como os artistas, trabalham fundamentados na criatividade, né? O cientista é um ser criativo, assim como o artista, em busca de outros fins, que têm outras finalidades, mas o seu processo é o mesmo, né? É baseado muito na intuição e é um processo criativo que tem que ser usado, que tem que quebrar as convenções para que, né, o cientista, assim como o artista, ele pensa sempre como um sistema aberto, né? Um sistema aberto é um sistema que permite evolução. Um sistema fechado é um sistema que não vai evoluir, ele está, de uma certa maneira, morto, sem vida, né? Bom, voltando ao Roy Ascott, e aí para entender um pouco mais as proposições dele, né? Então, como eu já falei antes, ele é um pioneiro, né, nessa área,
que junta arte, ciência e tecnologia, ele cunhou o termo arte telemática. O que é arte telemática, então? Para quem não tem familiaridade, é a arte que mistura os meios de telecomunicação com a informática, né? Então, tudo que aconteceu a partir dessa junção, a partir do momento em que as tecnologias computacionais se conjugam com os sistemas de distribuição da comunicação em rede, né? A tele significa à distância, né? Então, televisão, uma visão à distância, né? Vídeo, eu vejo, né? Telemática, então, é uma arte que trabalha com essas questões da distância e da distribuição por essas redes de informática. Ele diz: a cultura telemática significa, resumidamente, que nós não pensamos, sentimos, ou nós não pensamos, vemos ou sentimos em isolamento, né? É um pensamento ecológico, né? Bom, o que é exatamente Moist Media e qual é o seu potencial para a arte? Isso significa colocar o horizonte da arte além de nossas linhas de visão, além do que é somente visto? Podemos entender melhor essas questões se virmos a mudança cultural que elas implicam, como uma espécie de buraco de minhoca em outro universo. Sabe esses buracos de minhoca que são, teoricamente, né, túneis que poderiam conectar uma dimensão a outra dimensão, né, um universo a outro universo, né? Então, aqui ele se refere, né, a isso, né, que poderíamos entender melhor essas questões se virmos a mudança cultural que elas implicam como uma espécie de buraco de minhoca em outro universo. Essas são as palavras do próprio autor agora. Eu acho que a metáfora é apropriada para as imensas mudanças culturais que eu prevejo. Deixe-me estender a metáfora comparando a criação desse novo universo ao Big Bang, na origem do universo em que fomos criados. A grande explosão desse emergente, o novo universo da mídia, é assim chamado para refletir a combinação de bits, átomos, neurônios e genes, que juntos, em todos os tipos de relacionamentos, fornecerão o substrato, o Moist Media, sobre o qual nossa arte e arquitetura e, de fato, ferramentas e produtos será baseado. O mundo seco da virtualidade computacional, o mundo do silício, como a gente conhece também, e o mundo úmido dos sistemas biológicos, o mundo do carbono, estão convergindo para produzir um novo substrato para o trabalho criativo, a mídia úmida, Moist Media, que consiste de bits, átomos, neurônios e genes. Nesse interespaço está o grande desafio à ciência e à arte. A natureza da consciência. Na verdade, esse é o grande objetivo de toda essa elaboração do Roy Ascott, né? O que é a consciência? E também dos cibernéticos, também dos cientistas, né? O que é a consciência? Como a gente consegue? É possível transferir uma consciência para uma máquina totalmente? Né? Como a gente modela a consciência e assim por diante. Então, é necessária, diz o Roy Ascott, é necessária uma estética tecnoética que, em consonância com a mídia úmida, nos permita, como artistas, abordar as principais questões do nosso tempo, quais sejam: o que é ser humano na cultura pós-biológica? Qual é a ontologia da mente e do corpo distribuída no ciberespaço? Como lidar com a responsabilidade de redefinir a natureza e até a própria vida? Que aspectos do imaterial podem contribuir para a rematerialização da arte?
A tecnoética eu acho que eu estou passando meio... eu estava achando que eu estava num... Desculpe, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu achei que estivesse aqui num slide e estou no outro. Bom, então aqui é o próprio Roy Ascott apresentando, enfim, num seminário sobre as suas ideias, né? Então, ele está dizendo que o caminho é este agora, né? Nosso planeta é telemático, nossa mídia é úmida, nossa mente é tecnoética, o nosso modelar é cibernético, o nosso sensório é expandido, a nossa identidade é múltipla, nosso corpo é transformável, nossa arte é sincrética, nosso substrato é nano e nossa realidade é variável. Bom, essa é a essência do que ele coloca, né, como a moist media e como a tecnoética, a estética tecnoética. Sobre um texto muito importante nessa nosso estudo desse campo, é esse que está aqui colocado aqui no slide, que é Existe Amor no Abraço Telemático, que foi escrito pelo Roy Ascott em 1990. Esse texto ele é referência, se encontra em muitos outros lugares. Roy Ascott nos deu a permissão para traduzi-lo em português e ele se encontra no site. Ele fez parte de um projeto que eu vou falar mais tarde para vocês, que se chama Teleanamneses. Então, para quem quiser ler o texto na íntegra, um texto muito importante e, claro, ele é anterior ao seu conceito de moist media e depois ao desenvolvimento dessa estética tecnoétnica que ele prega. Bom, então também, de novo, o manifesto Moist Media, né? O mundo seco da virtualidade computacional e o mundo úmido dos sistemas biológicos estão convergindo para produzir um novo substrato para o trabalho criativo, a moist media, que a gente já falou, né? E uma estética tecnoética, né? Que eu também citei para vocês há pouco, né? Então, certamente, essa visão de mundo apresentada por Ascott encontra reverberações transversais em outros autores, entre os quais destacamos Donna Haraway, com seu Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX, de 1985. Então, o Manifesto Ciborgue, ele se encontra também na internet, em PDF, vocês podem baixar, né? Além disso, eu vou desenvolver um pouco sobre ele, mas só para dar uma outra informação também, existe esse outro livrinho, que é também em PDF, que também se encontra na rede, então vocês também podem baixar, o endereço está aí, que é a Antropologia do Ciborgue, que tem o Manifesto Ciborgue traduzido, né, para o português, e também outros 2 textos, que são comentários, também interessantes e pertinentes para a compreensão da extensão, né, das metáforas todas do que ela propõe, a Donna Haraway, nesse Manifesto Ciborgue. Bom, o ciborgue, um personagem recorrente na ficção científica contemporânea, é utilizado como metáfora para a crítica da identidade em favor das diferenças e para reivindicar as possibilidades de uma apropriação politicamente responsável da ciência e da tecnologia. Essa seria, em linhas gerais, a proposta política de Donna Haraway em seu manifesto. Ele utiliza o ciborgue como uma imagem condensada das transformações sociais políticas do Ocidente na virada do século. Essas transformações dizem respeito, principalmente, aos desafios trazidos pelo binômio ciência e tecnologia,
tanto no que diz respeito à nossa percepção do mundo e de nós mesmos, quanto para nossas relações sociais. Com as novas tecnologias, as fronteiras entre os animais e os seres humanos, entre o orgânico e o inorgânico, entre cultura e natureza, entram num colapso. A microeletrônica resulta numa desmaterialização numérica do mundo, numa indiferenciação cada vez maior entre o visível e o não visível, entre o físico e o não físico. A biotecnologia sugere um novo entendimento sobre o que seria a vida, focalizando a sua dimensão molecular associada à cibernética, converge para o que Ascot nomeia como moist media. Então, nesse sentido, e aprofundando as reflexões apontadas por Haraway, temos outro livro seminal para a história que estou esboçando aqui. É de Katharine Hayles e é Como nos tornamos pós-humanos, corpos virtuais na cibernética, na literatura e na informática, né? Eu acho que esse livro não tem traduzido, porém ele também tem na íntegra, ele se encontra na rede, pode ser baixado gratuitamente, vocês podem dar o download, né? Então ele vai discorrer sobre esses temas, né, de uma forma muito interessante, no mesmo sentido que a outra autora, a Haraway, coloca, né? Só que de uma forma muito mais técnica, mais acadêmica, aprofunda mais, principalmente na área da história da cibernética, né? Falando sobre as evoluções e sobre a influência da cibernética na literatura. Bom, quais são as lógicas envolvidas nesse campo que a gente está tratando, né? Primeiro, a lógica do rizoma, que é uma nova visão, uma nova representação do pensamento, né, do espaço e desse universo da contemporaneidade. A lógica da natureza 2.0, da simulação, a natureza toda construída por máquinas, mas sem referente externo. A gente pode pensar, por exemplo, que o primeiro modo de reprodução técnica, fora, assim, depois das gravuras, um modo mais automático, porque a gravura, né, a gravura tradicional é um modo de representação, de reprodutibilidade técnica, né, de produção de alguma coisa através de uma técnica que, na verdade, ao ser copiada, a gravura ela é repetida, então entra num processo maquínico de reprodução, né? Agora, além desse processo, avançando mais no sentido da automação, a gente tem a máquina fotográfica, né? Então, a fotografia é a primeira imagem produzida totalmente por uma máquina, uma imagem fotográfica, né? Agora, a fotografia, o que ela é? Ela depende de um referente externo, né? Um referente externo. Eu tenho alguma coisa no mundo que é iluminada por uma luz qualquer, essa luz reflete, e a luz refletida é captada pela minha máquina. Ela entra através de um dispositivo óptico, vai, e antigamente ela batia numa película que era sensível à luz, né? Hoje os processos são diferentes porque são digitalizados, mas, enfim, ela dependia da existência de alguma coisa no mundo e que essa coisa fosse iluminada, né? Agora, a partir do surgimento da imagem numérica, esse referente externo não precisa mais existir, porque a imagem ela é construída toda através de uma máquina que vai ler um comando que é numérico, né? Então, essa desmaterialização da imagem, nesse sentido, né, ela se torna um conjunto de números, né? Então,
a partir disso, dessa possibilidade, qualquer mundo pode ser construído, desde que se crie algum algoritmo, algum comando, alguma comunicação, algum modo de comunicar a máquina, né? O algoritmo vai dizer para a máquina o que a máquina tem que fazer e a máquina faz, né? Então, essa natureza 2.0, a partir da simulação, vocês já devem ter entrado em contato com o Second Life. Vocês sabem o que é o Second Life? Que é um mundo virtual que existe na internet, né? As pessoas, você pode se cadastrar e aí, para esse ser, esse outro eu que existe nesse mundo virtual, foi dado o nome de avatar, né? A pessoa pode criar o avatar do jeito que quiser, sendo quem for. Quer dizer, você cria uma nova identidade para participar daquele mundo. Ou não, se quiser, tenta reproduzir ou criar um avatar o mais próximo possível da sua forma, da sua aparência, né? E convive, enfim. Então, essa natureza, a lógica da natureza 2.0, que eu coloquei aqui, refere-se a isso, né? Esse mundo criado, além do mundo, entre aspas, natural, né? Então, decorrente daí, nós temos a lógica do pós-humano, né? O ciborgue. Então, o ciborgue, essa junção do carbono com o silício, do úmido com o seco, do homem com a máquina. Claro que, se a gente for olhar na história da humanidade, esse é um sonho muito antigo da humanidade, né? O autômata, ele aparece assim na Grécia. Já na Grécia, processos de automação e outras criaturas, projeções da fantasia humana ou extrasomatizações, seu corpo está fora, né? Acompanham o sonho humano desde o início dos tempos, né? Então, bom, só que agora a gente tem esses mecanismos, né, que são mecanismos que permitem que a gente tenha uma experiência muito mais concreta com isso, né? A gente pode pensar, por exemplo, que toda a arte eletrônica, que a arte eletrônica começa, que o princípio lógico, né, o princípio o mais importante, vamos dizer, da arte eletrônica consiste numa transdução de sinais, na transformação de um tipo de sinal para um outro tipo de sinal, né? Então, a partir daí, também nós chegamos num outro problema, que é um problema que é muito importante nesse campo, que é a interface, né? Então, a lógica da interface, a interface se torna uma coisa muito importante. A interface é um conceito imenso que abrange desde a linguagem humana, né? Uma interface ela pode ser entendida como um espaço entre coisas, né? Como um espaço de troca, um espaço de comunicação. Não como uma coisa que separa, mas uma coisa que permite uma troca, né? Então, por exemplo, a linguagem humana pode ser entendida como uma interface, né? A pele é uma interface, né? O corpo todo é uma interface, né? A nossa interface com os fenômenos do universo, né? Todos os fenômenos do universo. O corpo é a nossa grande interface. Sem corpo não existe consciência, né? Embora a consciência ela não se limite à superfície, a nossa superfície é essa pele que nos dá uma forma, ou que indica que essa forma que a gente está nesse mundo agora tendo, ela se contém por isso aqui, mas essa pele ela é muito mais ampla do que isso, né? Uma outra interface, por exemplo, que a gente tem é o ouvido, né, dentro desse corpo. E a gente pode imaginar que o ouvido é o primeiro órgão nosso
que nos permite tocar à distância. Né? A gente pode imaginar como, com o som, transforma o espaço, como a gente percebe o espaço através do som. Né? Então, esse tocar à distância, né, o som nos permite essa percepção. Né? Sem som, o nosso corpo encolhe. Né? Com o som, o nosso corpo é um corpo muito mais expandido. Embora a gente sinta a vibração pelo corpo inteiro, né? Então, uma onda, uma vibração sonora nos atinge. Quer dizer, se eu posso ser absolutamente surda, mas se eu estou numa escola de samba, no meio da bateria, com certeza eu estou sabendo o que está acontecendo, a gente sente isso, né? Bom, além dessa lógica da interface, a interface também é muito importante nesse âmbito das tecnologias, porque é como a gente se comunica com a máquina, né? Como o humano se comunica, que sinais, como que a gente vai dar algum input nisso, né? Então, as teclas da máquina de escrever, que essa lógica foi transportada para o computador, por algum motivo, né, porque não necessariamente seria a melhor forma da gente se comunicar com o computador, o teclado. Né? Mas, enfim, foi o que predominou, por enquanto. Né? A interface, em muitos trabalhos de arte, o objetivo dos artistas era de tornar essa interface invisível. Né? E isso também acontece em jogos eletrônicos, em qualquer sistema, por exemplo, que usa sensores capazes de perceber movimento. Até nos nossos corredores de prédios, a luz acende porque o sensor indicou que tem uma pessoa. Né? Então, é uma interface invisível também. Né? O sensor reconhece, eu não preciso lá apertar o botão, desculpe, para acender a luz. O sensor reconhece, ele acende. Né? Outro ponto importante da gente perceber, dentro dessas lógicas que se alteraram a partir dessa revolução, desse novo momento, dessa revolução tecnológica, da informática, né, é a lógica da seleção, né, a escolha a partir de menus. A nossa vida parece que está feita disso hoje em dia. Né? Quase tudo que a gente faz está inserido dentro dessa lógica da seleção a partir de um menu, né? Que é dado para a gente. Né? Um exemplo, enfim, prosaico, a gente pode pensar no Photoshop, né? No programa de trabalhar a imagem, o Photoshop. Né? Então, a gente vai fazer N modificações, a gente pode fazer N modificações numa imagem, simplesmente escolhendo a partir de um menu, né, de listas de efeitos, de filtros, de distorções de perspectiva, enfim, de todas as características que compõem uma imagem, todas as características, né, e de uma imagem que agora é construída ponto a ponto e que cada ponto pode ser modificado por filtros que são resultados desses algoritmos que são construídos, enfim, desenhados, né, programados, escritos com essas finalidades. Então, dentro também desse mesmo pensamento, nós temos a lógica do banco de dados, né? O mundo como informação. O mundo é uma grande database, um banco de dados, né, que contém tudo, e tudo pode ser acessado, e tudo pode ser misturado, remixado. E aí, então, seguindo esse raciocínio, nós temos a lógica do copy-paste, que é a da apropriação, da colagem e da montagem. Né? Procedimentos que foram procedimentos muito caros aos artistas, principalmente das vanguardas históricas. Né? Lá naquele momento, no início do século XX, nesse momento que
a gente chama de vanguardas históricas, né, dos futuristas, os construtivistas, os dadaístas, né? Essas lógicas da apropriação, da colagem, da montagem, elas começaram a ser usadas como procedimentos artísticos porque, na verdade, permitiam que eles contassem, que o artista se expressasse, contasse histórias, principalmente no âmbito político, né, e coisas que não poderiam ser colocadas naquele momento, né? Então, era uma forma de contestação, né? Era uma forma de burlar até uma grande narrativa, né? Era um momento ainda da era moderna, que era baseada na grande verdade, na narrativa única, no sujeito, centro do universo ainda, né? Então, para quebrar esse tipo de instituição, né, que eram coisas que, na verdade, restritivas, que eram contra ao que seria, na verdade, um modo melhor de entender as possibilidades humanas, né, os artistas se colocaram contra isso usando esses procedimentos, né? Na verdade, de lá para cá, isso tudo se torna até prosaico, né? Então, diante de tudo que a gente vive hoje, então cabe a pergunta, né? É possível ainda algum gesto experimental que tenha esse vigor, né, contundente de crítica e que afete o sistema político? Bom, eu não tenho essa resposta, evidentemente, mas a minha única resposta é que a gente tem que continuar fazendo e tentando, né? Bom, características, estratégias, operações e procedimentos, né? A gente pode sintetizar em algumas estratégias, né, alguns procedimentos mais importantes, né? E depois a gente vai ver que, na verdade, não existem grandes variações até agora no que é possível o artista fazer dentro desse campo gigantesco, principalmente porque é muito difícil para os artistas trabalharem junto com os cientistas, né? E aí cada lugar do planeta tem a sua conjugação própria. Certamente na Alemanha isso é mais fácil, né? Nos Estados Unidos é mais fácil, né? Certamente em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos isso é muito mais difícil. Bom, então, a simulação, a interatividade e a inteligência artificial podem ser considerados, então, 3 grandes campos, né, a se tensionar, né, em sua relação com o humano, corpo e mente, e o ambiente natural e artificial, né? A transdução de sinais, como som traduzido em imagens ou vice-versa, ou um sinal ou um calor que se traduz em alguma outra coisa, né? Essa transformação, né, essa transdução de sinais é uma estratégia, é um procedimento que é constante no campo. Colapsar tempo e espaço, anulando distâncias, né, a presença à distância. Os espaços e os objetos inteligentes ou responsivos, né? Aí também, até que ponto uma coisa é inteligente, né? Inteligente, interativo, né? Na verdade, são coisas assim que a gente pode tensionar isso mais profundamente, né? Porque a gente pode pensar que a interação realmente acontece entre 2 organismos que fossem capazes de produzir respostas novas, né, a cada questão, né, e não simplesmente escolher num banco de respostas programadas anteriormente e responder um estímulo, né? Então, claro que para haver realmente ambientes e objetos inteligentes, a gente precisa de inteligência artificial. O mais próximo que a gente chegou até agora, em termos da arte, são as redes neurais, que é um meio caminho
antes da inteligência artificial, né? Mas que, enfim, já dá para brincar bastante, né? E a outra questão é a imersão, né? Eu não estou mais diante da paisagem, mas eu estou na paisagem, né? Eu não estou mais diante de um quadro pintado, mas eu posso estar no meio de um panorama lá do século XVIII, uma pintura circular gigantesca, que, junto com algumas esculturas, criavam um efeito de imersão, né? Eram usados isso em feiras, eram lugares de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, de propaganda do governo, né? Dos feitos, das guerras, das conquistas e tal. E também para mostrar coisas exóticas. Então, se criava uma África e levava a África para Paris, né? Isso lá pelos 1800 era uma coisa muito comum, né? Esses panoramas agora foram todos virtualizados e a gente tem o que a gente vê aqui embaixo no file, né? Que são os dispositivos, agora óculos de realidade virtual, né? E que, antes de serem esse óculos mais anatômico, mais legais, eles eram uns capacetões, eram umas coisas muito grandes, né? Head Mounted Display. Era um display para a cabeça que a gente acoplava, né? Bom, então, essas operações, né, estariam no cerne, né, de quase tudo que acontece nesse panorama da arte. Agora, a sistematização disso, né, a organização desse campo é uma coisa recente, bem recente. Eu trouxe agora aqui também para vocês alguns autores, né, que vou começar com esse, que é o Stephen Wilson, que colaboraram no sentido dessa sistematização, dessa organização e da criação até de uma taxonomia, né, para esse campo. O Stephen Wilson, ele, além de artista, ele é um pesquisador, é um professor e sempre trabalhou. Ele é muito técnico, né? Ele é um artista que já vem dessa área das tecnologias, né? Esse livro dele é Information Arts, ele não foi traduzido, mas o livro também ele se encontra completo. Ele, na verdade, ele é quase uma enciclopédia, ele é um livro de quase 500 páginas. Ele está online também, então dá para baixar gratuitamente, né? Ele explora... Ele organiza a área em 5 campos que nós vamos ver aqui, né? E ele explora a ideia da pesquisa técnico-científica como atos culturais, né? Então, a pesquisa técnico-científica, para ele, é um ato cultural, né? Assim como a arte é um ato cultural também. A arte, que explora as fronteiras tecnológicas e científicas, para Stephen Wilson, é um ato de relevância, não apenas para um nicho de alto nível em um campo segregado de nossa cultura. Da mesma forma que a pesquisa, a arte faz perguntas sobre as possibilidades e implicações da inovação tecnológica. Muitas vezes explora diferentes caminhos de investigação, estruturas conceituais e associações culturais muito diferentes, né, do que aqueles investigados por cientistas e engenheiros. Cada vez mais vivemos em uma sociedade da informação, na qual a criação, o movimento e a análise de ideias é o centro da vida cultural e econômica. Em nossa cultura, a informação científica e tecnológica é um núcleo crítico dessa informação. Bom, então ele chama o livro dele de Information Arts, né? A gente vai ver também que diferentes autores abordam o campo com suas idiosincrasias, com vieses particulares, né? Então, o Stephen Wilson englobou tudo aquilo que é auxiliado pelo computador, ele chama de Information Arts, né? Aí, nós temos aqui perguntas que ele se faz, né? E as perguntas que os artistas, os teóricos, os críticos fazem são recorrentes, como vocês estão vendo pela minha palestra, né? Então, que tipos de relações são possíveis, né, entre essas áreas, né? Como a arte e a pesquisa, elas podem se informar mutuamente, né?
Porque essa história de artista pesquisador também não é uma coisa que sempre existiu. É uma coisa relativamente nova nesse nosso panorama, né? E que, claro, tem a ver, de novo, com a proximidade, a volta do artista para as academias. Não mais as academias do século XIX, né, mas as universidades, os centros de pensamento, principalmente porque são as universidades que permitem as pesquisas técnico-científicas e, né, muitas vezes também agregam os artistas, reconhecem que o artista pode colaborar, ou então deixam o artista ficar lá olhando ou tentando, enfim, o artista fica lá e vai até que ele consegue uma brecha ou consegue convencer alguém de um laboratório que ele não vai incomodar. E depois de um tempo, além de não incomodar, talvez ele consiga também convencer esses cientistas de que ele pode colaborar, né? E isso é muito comum nessa história, né? São muitos os artistas que colaboraram no aprimoramento de diversos dispositivos tecnológicos, né? Principalmente no que se refere à visualização de coisas, né? Então, na contemporaneidade, essa última convergência, né? Porque a gente pensa o seguinte: a tecnologia sempre esteve presente na arte. A arte e tecnologia nunca foram indissociáveis, né? Técnicas sempre foram utilizadas, né? O artista inventava e sempre inventou as suas tecnologias, né? A era moderna, que começa com o Renascimento, ela institui essa cisão, essa divisão de arte e ciência, e valoriza os campos de diferentes modos, né? Sendo que a ciência ficou supervalorizada em detrimento do conhecimento trazido pela arte, que é de uma outra ordem, né? Na verdade, o conhecimento trazido pela arte, ele é o mesmo tipo de conhecimento da alta ciência, que é um conhecimento tácito, é um conhecimento que só pode ser expressado por símbolos, por fórmulas, por estruturas de outra natureza, que não podem ser traduzidas somente de modo narrativo, né, através das palavras. Então, nesse ponto, artista e cientista realmente se integram. Bom, aí o Steven Wilson, então, o que ele faz? Ele separa o campo, ele é um cara mão na massa, ele é um investigador que está sempre trabalhando com eletrônica e tal, e aí a separação dele, vamos dizer, privilegia mais o lado das tecnologias e menos o lado filosófico ou teórico, crítico teórico do campo. Então, uma das áreas, a primeira área que ele aborda é a biologia, né? Então, aí nós temos alguns exemplos do que envolve a biologia. Se vocês entrarem no livro dele online, vocês vão ver que tem, assim, centenas de áreas nomeadas no campo da ciência, né? Então, nesses 5 grupos que eu vou apresentar agora, só tem alguma legenda de alguma coisa, porque cada item desses se desdobra num monte, né? E não teria sentido citar tudo aqui, né? Então, aqui, na área da biologia, a microbiologia, genética, comportamento animal e vegetal, ecoecologia, corpo e medicina, biologia, microbiologia, animais, plantas, ecologia, medicina e o corpo. Bom, como exemplo da área, eu trouxe um trabalho do Eduardo Kac, que aqui está apresentado dentro de um banco de dados, que eu também vou dar para vocês, que é um banco de dados dos mais importantes que a gente tem. Eu acho que é o mais completo que trata dessa área, que é o Media ArtNet, né? É um banco de dados feito na Alemanha, então ele é escrito em alemão e tem a sua versão em inglês, né? E eu vou falar mais sobre ele mais adiante. Mas só para ilustrar essa imagem, então essa imagem eu peguei
a imagem do Eduardo Kac eu peguei dentro desse banco de dados, né? Que ele vai ter, o banco de dados ele vai conter textos críticos, descrição do trabalho, fotografias, vídeos, enfim, tudo que tiver sobre o trabalho a gente vai encontrar. Não é o único banco de dados que existe, mas certamente é o mais completo feito até agora. Bom, o Eduardo Kac é um artista brasileiro, ele é um expoente mundial dessa área, ele é um pioneiro no uso da biologia na arte, e ele conceituou o que ele chama de arte transgênica, né? Então, ele vai trabalhar com os cientistas ao ponto de manipular genes, de criar genes, e com esses genes criados a partir de frases, enfim, de metáforas que o artista escolhe, ele cria um gene, recoloca esse gene em organismos vivos, sejam eles animais ou vegetais, e aí o trabalho dele é criado a partir dessas tensões, né? Ele é carioca e saiu daqui muito cedo. Ele começa como um poeta e depois ele trabalha com holografia, que é uma imagem virtual antes do computador, é uma imagem que se atualiza com uma superfície que reflete a luz de tal forma que a imagem parece que fica suspensa no espaço, parece que não está aderida no seu suporte, embora de fato ela esteja, né? Mas são ilusões, né, que são criadas por diferentes materiais, né, e tecnologias, né? Então, a ilusão, né, o deslocamento causado por esses ilusionismos, eles são fundamentais, né, para toda essa pesquisa, para todas as poéticas que envolvem essas coisas, né? Afinal de contas, eu acho que a arte em si, ela sempre provoca um deslocamento de alguma natureza, né? O objetivo é que a pessoa ela seja um pouco, enfim, saia um pouco daquele seu cotidiano que às vezes pode não mais estar imantado de significações, né, e que possa voltar a se reconectar com as coisas do mundo de uma forma poética. Bom, então a biologia, voltando aos campos que o Wilson separou para sua classificação. A biologia, aí a área de ciências físicas, né? Que aí físicas de partícula, energia atômica, geologia, enfim, as áreas das ciências ditas ciências duras, né? Que envolvem as nanotecnologia, sistema de posicionamento global, enfim, todas essas áreas das ciências duras que envolvem a física, né? Aqui no slide nós temos 3 telas de um trabalho da visualização, que aparece muito sutil, porque temos luz, né? É um risquinho que aparece, a sinalização de um sismógrafo. Esse é um trabalho que se chama Mori, ou Memento Mori, do Ken Goldberg. Eu vou eu vou falar dele um pouco mais adiante, né? Ele está aqui junto com as ciências físicas porque ele é um trabalho que torna visível e que ele corporifica movimentos da falha de Hayward, na Califórnia. Então, são movimentos da crosta terrestre. Então, é um trabalho que vai lá usar justamente essas tecnologias aí que esse campo se refere, né? Depois eu explico melhor o trabalho. Bom, aí outra área, matemática, algoritmos, né, envolvendo cinética, vida artificial e robótica, né? Claro que a gente vai ver que as áreas se entrecruzam, é impossível tu separá-las completamente, principalmente os trabalhos eles têm diferentes proposições que estão ali. Um trabalho não trata só de uma coisa ou só de outra, né?
Então, aqui em matemática e algoritmos, nós temos o Telegarden, né, que é um robô, é um braço robótico que é movido por usuários na rede que formam um trabalho de colaboração para cuidar de um jardim, né, que fica instalado num centro nos Estados Unidos. Então, à distância, eles estão cuidando desse jardim. Telecomunicações, né? Telefone, rádio, telepresença e web art. Aqui eu botei esse como exemplo, o Teleanamneses, que é um projeto que eu desenvolvi em 2001, que foi uma ciberconferência, foi a primeira ciberconferência realizada aqui no Rio de Janeiro, que ligava o Rio de Janeiro a Toronto, e ela foi transmitida também pela televisão, e a Teleanamneses, na verdade, o evento era um website, mais uma ciberconferência, mais uma exposição de arte telemática. E nós vamos ver mais alguma coisa dela mais adiante. E, finalmente, sistemas digitais envolvendo realidade virtual, sensores, inteligência artificial também, som 3D, visualizações, né, e que temos como exemplo aqui trabalhos precursores que usaram realidade virtual, né? A Viewing System do Scott Fisher e, do outro lado, o sistema, o aparato para visualização da realidade virtual do trabalho Osmose, que foi realmente a primeira instalação feita com realidade virtual, da Char Davis. Mais adiante eu volto a falar sobre isso. Bom, outro autor que eu quero trazer para vocês, que também é um precursor na área, é o Lev Manovich. Ele é russo, é cientista da computação e é artista também e especializado em cinema. Na verdade, o campo maior de interesse dele é cinema. Mas ele exaustivamente tratou de todos os aspectos das novas mídias, começando por estruturar um pensamento que pudesse traduzir o que seria essa nova linguagem, né? Ou essa linguagem das novas mídias. Afinal, o que são essas novas mídias, né? Ele também, esse livro, eu acho que foi traduzido para português. Eu infelizmente, não procurei eles, vocês me desculpem, mas talvez ele tenha em português também. De qualquer forma, o Manovich, ele tem um website também. Ele é um pesquisador que escreveu extensivamente, então ele tem muitíssimos textos onde ele vai tratar de assunto por assunto, sabe? Do database, da lógica da seleção, a lógica do copy-paste, as novas mídias, o cinema digital, as interfaces e por aí afora, né? Bom, eu vou agora falar um pouquinho desses conceitos do que o Manovich traz, do que ele caracteriza como novas mídias. E que se instalam também em função dessa lógica da seleção. Lógica da seleção também é um texto que ele escreveu, é um dos primeiros textos que situam assim, esse tipo de procedimento, né? Porque a gente pode pensar que as ações que a gente faz repetidamente nos conformam, tanto enquanto sujeitos, né? Elas são muito atuantes nesses tais processos de subjetivação, que são através deles que nós os entendemos como tais, né? Como pessoas, né? Bom, então, Lev Manovich coloca que o sujeito moderno passa pela vida selecionando vários menus e catálogos de itens, seja montando uma roupa, decorando o apartamento, escolhendo pratos de um cardápio de restaurante ou escolhendo em quais grupos de interesse participar.
Com as mídias eletrônicas e digitais, a criação de arte envolve a escolha de elementos prontos, texturas e ícones fornecidos por um programa de pintura, modelos 3D que vêm como um programa de modelagem 3D, melodias e ritmos incorporados em um programa de síntese musical. Enquanto anteriormente o grande texto de cultura, do qual o artista criou seu próprio tecido de citações, estava borbulhando e brilhando em algum lugar abaixo da consciência, agora ele se tornou externalizado e grandemente reduzido no processo. Objetos 2D, modelos 3D, texturas, transições, efeitos que estão disponíveis assim que o artista liga o computador. A World Wide Web leva esse processo a um novo patamar. Incentiva a criação de textos que consistem em indicadores para outros textos que já estão na web. Não é necessário adicionar nenhuma redação original. Basta selecionar o que já existe. Colocado de forma diferente, agora qualquer um pode se tornar um criador, simplesmente fornecendo um novo menu, ou seja, fazendo uma nova seleção a partir do corpus total disponível. Resumindo, as novas mídias, hoje, podem ser entendidas como a mistura entre convenções culturais mais antigas para representação, acesso e manipulação de dados e convenções mais recentes de representação, acesso e manipulações de dados. Os dados antigos são representações da realidade visual e da experiência humana, ou seja, imagens, narrativas baseadas em texto e áudios visuais, o que normalmente entendemos por cultura. Os novos dados são dados numéricos. Como resultado desse mix, obtemos híbridos tão estranhos como image maps clicáveis, paisagens navegáveis de dados financeiros, QuickTime, que foi definido como formato para representar qualquer dado baseado em tempo, mas que na prática é usado exclusivamente para vídeo digital. Ícones animados, uma espécie de microfilmes de cultura computacional, e assim por diante. A nova mídia, as novas mídias, realmente, a new media, realmente representa a nova vanguarda, e suas inovações são pelo menos tão radicais quanto as inovações formais dos anos 1920. Mas se procurarmos essas inovações no campo das formas, essa área tradicional de evolução cultural, não as encontraremos lá. Para o novo avant-garde pois o novo avant-garde é radicalmente diferente do antigo. A velha vanguarda midiática da década de 1920 surgiu com formas novas, novas maneiras de representar a realidade e novas formas de ver o mundo. A nova vanguarda da mídia é sobre novas formas de acessar e manipular informações. Suas técnicas são hipermídia, bancos de dados, mecanismos de busca, mineração de dados, processamento de imagens, visualização e simulação. A nova vanguarda não está mais preocupada em ver ou representar o mundo de novas maneiras, mas sim em acessar e usar de maneiras novas mídias previamente acumuladas. A esse respeito, a nova mídia é pós-mídia ou metamídia, já que usa a mídia antiga como seu material principal. O conceito do autor de metamídia está relacionado a uma noção mais familiar de pós-modernismo. O reconhecimento de que na década de 1980, a cultura se preocupou mais em retrabalhar conteúdo, idiomas e estilos já existentes do que em criar novos. O que ele enfatiza é o papel-chave desempenhado pelos fatores materiais na mudança para a estética pós-modernista. A acumulação de enormes ativos de mídia e a chegada de novas ferramentas eletrônicas e digitais
que tornaram muito mais fácil o acesso e o retrabalho desses ativos. Outro autor que eu trago para vocês é o alemão Oliver Grau, que escreveu o livro Arte Virtual, da ilusão à imersão. Ele, bom, a Virtual Art, ele foi originalmente publicado pela MIT e foi traduzido agora para o português há alguns anos atrás. Então, a editora do Senac, esse livro é disponível. Ele não existe para baixar esse em PDF, mas ele é acessível aqui em português. Então, o Oliver Grau, a abordagem dele é mais via história da arte. Ele é um historiador, ele é um crítico de arte. Ele faz curadoria também de arte. E o comprometimento dele é no sentido da elaboração de uma ciência da imagem. Mas uma ciência da imagem que tem como base premissas artísticas, né? Existe na cultura alemã uma grande afinidade, já precursores disso, né? Então, ele segue essa genealogia alemã, né? Então, aqui, nessa palestra, eu apresentei para vocês o Roy Ascott, o inglês, que teoriza, que é artista, né, que é um pesquisador, que fundou programas de pós-graduação, como o CAIA Star, que agora é o Planetarium Collegium. Né? CAIA era Centro of Advanced Inquiries in Interactive Art. E o STAR era Science, Technology and Art Research. Né? Esses centros também foram muito de vanguarda, no sentido de que ele criou uma estrutura de pesquisa de nível de pós-graduação que era independente, né? E tinha uma outra maneira, e acontecia de um modo diferenciado. Os encontros se davam em diversos locais do mundo, os pesquisadores se encontravam e tal. Era um negócio interessantíssimo, assim, né? E ele é um delirante, ele é um visionário. Né? O Roy Ascott é um visionário, né? Ele é um homem que mistura a cibernética com a ayahuasca, né? A tecnologia pré-lógica, pré-digital dos xamãs, com o que há de mais avançado, com a nanotecnologia, com o que ainda a ciência nem conseguiu colocar de forma tangível, né? E o que eu acho mais fantástico nisso é que cada dia mais a gente encontra o sentido nessa convergência do pré-lógico, do pré-digital, desse conhecimento arcaico, né, com o conhecimento mais avançado. É quase como a cobra mordendo o próprio rabo. Depois eu apresentei o Stephen Wilson, que também é um artista, mas é um cara mais das ciências duras, mais técnico, e tem essa abordagem mais técnica. Então, ele separa em áreas a ciência biologia, a ciência física, etc., etc., como a gente viu. Depois, o Lev Manovich, que é um artista também, mas é um cientista da computação, é um cara completamente que trabalha alucinadamente em teoria e prática, né? E que o objetivo dele era conseguir pensar em como tratar semanticamente uma nova linguagem, né? Como caracterizar essa linguagem, né? Como encontrar parâmetros para que isso pudesse, enfim, ser trabalhado, né? Ser pensado, ser desenvolvido, né? Como também fugir de alguma coisa que fosse puro design, né? Ele é um cara que trabalha com design, né? Então, o que não é design, né? Embora a gente saiba que existe uma convergência que é inexorável, uma atração fatal, talvez boa, talvez má, entre o design e a arte, né? Mas ainda hoje, acredita-se que a arte pudesse ser um pouco mais abrangente do que um belo design, né? Embora muitas vezes essas coisas, um design seja tratado como arte, né?
Bom, então, e aí, agora eu cheguei então no Oliver Grau, né, que tem essa abordagem, enfim, né, via história da arte, né. Então, em direção a uma ciência da imagem, Oliver Grau reconta a história da arte como história da mídia, ajudando-nos a compreender o fenômeno da realidade virtual. Esse livro mostra como a arte visual se encaixa na história da arte da ilusão e da imersão. Ele descreve as metamorfoses dos conceitos de arte da imagem e relaciona-os à arte interativa, ao design de interfaces, aos agentes, à telepresença e à evolução da imagem. É um livro belíssimo que realmente vale muitíssimo a pena ter e ler. É um livro muito completo. Bom, então agora, né, dados os autores, as características mais pregnantes do campo, as lógicas, né, os pontos de tensão, e alguns autores assim que foram fundamentais no começo dessa história, que é uma história recente, né, eu vou mostrar aqui para vocês, vou trazer essa informação de alguns bancos de dados onde é possível pesquisar, então, as produções desse campo. Eu começo, então, com aquele que já havia citado anteriormente, que é o Media ArtNet, né? É um projeto financiado pelo Ministério da Alemanha de Pesquisa e Educação. Ele foi comissionado pelo Instituto Goethe e pelo ZKM, que é Center for Art and Media, de Karlsruhe, também na Alemanha. O ZKM é um dos centros mais importantes dessa área do mundo também. Existem poucos, né? Tá na hora? 15 minutos? Oi, gente, como passou rápido. Então, eu vou acelerar. Vocês me desculpem. Tá, então voltando aqui, para ser rápido. Aí, então, esse banco de dados, então, ele se divide, ele é organizado nessas áreas que estão aí, né? Que é uma visão geral da arte e mídia, uma estética do digital, som e imagem, trabalhos que se relacionam com som e imagem, trabalhos que se relacionam com ciborgues, o corpo ciborgue, os corpos ciborgue, foto, luz e byte, ferramentas generativas, arte e cinematografia, o mapping, o texto e a esfera pública. Esse banco de dados é uma das organizações mais sensacionais que existem hoje. Assim, ele é muito legal. Cada vez que você entra nele, aparece, é randômico, né? Aparece um trabalho. Quando eu fui entrar para capturar uma imagem para trazer aqui para a palestra, apareceu o coelho do Eduardo Kac, né? Que é um trabalho Bunny. É um trabalho onde ele faz essa alteração no coelho. É um coelhinho branco que fica fluorescente com a luz, né, luz negra, né? Então, o que acontece? Ele transforma, ele coloca o gene de uma ameba, que é fluorescente, é verde, uma ameba que existe no fundo do mar, ele coloca no gene do coelho. Então, o coelho, ele fica assim, ele fica colorido, né? Na verdade, ele personifica um texto que foi um texto, meio um sonho, do Wilhelm Flusser, que é um filósofo muito importante da área também, que ele imagina uma coisa assim, né? E aí o Eduardo Kac literalmente faz o que o filósofo imaginou, né? Um dos trabalhos mais importantes da área, né? Então, bom, como a gente tem pouco tempo, eu nem vou conseguir falar tudo que eu programei, mas enfim. Então, esse banco de dados é Media ArtNet. Outro banco de dados se chama ADA, que é Archive of Digital Art. Ele é como sendo o banco de dados Database of Virtual Art, organizado pelo historiador Oliver Grau, daquele livro. Ele também organiza esse Database Virtual Art. Esses bancos de dados, eles precisam ser alimentados, tem que ter uma instituição que cuide, né? Quando você não tem esse esquema todo, você não consegue manter nem atualizar.
Então, teve um momento que ficou inviável na instituição que sediava também na Alemanha, ele passou para uma outra instituição, mudou o nome, mas é o mesmo banco de dados. Aí também existem outras categorias, uma outra taxonomia que vai organizando esses trabalhos, né? Mas aí vocês vão encontrar os trabalhos fundamentais dessa história, né? Então, nós temos esses dois estrangeiros. Aqui no Brasil, claro, o FAIL acaba constituindo, nos seus 18 anos, um banco gigantesco de dados, também com informações de diversos trabalhos históricos e contemporâneos, né? Contemporâneos é tudo, porque a nossa história é muito recente, mas digamos que tem aqui aqueles milestones, né? Os grandes trabalhos que abriram as áreas, e depois outras experimentações. O FAIL é uma coisa muito grande e muito importante aqui no Brasil. Ele é muito importante trazendo esse universo para cá, e a persistência deles é admirável, admirável, realmente é uma coisa de grande valor. Outra instituição que se preocupa com isso e que organizou uma enciclopédia, o Itaú Cultural. Então, dentro da Enciclopédia de Arte e Cultura Brasileira do Itaú Cultural, tem uma parte que é arte tecnológica, e que está disponível lá, vocês procuram e tal. Dentro disso, também é um trabalho que foi feito num tempo curto e que não foi atualizado. Então, as informações são bastante incompletas, né? Mas, pelo menos, é alguma coisa ali nesse sentido da arte e tecnologia, né? Alguns trabalhos também que estão na rede, que são pioneiros, que são muito importantes e que têm textos que vale a pena vocês procurarem, eu trouxe. Então, um deles se chama Telematic Connections. Então, vocês vão... que é esse site aqui, né? Conexões telemáticas, ou abraço virtual. E é uma referência até ao texto do Roy Ascott, que eu falei antes, existe amor no abraço telemático, né? Então, esse é o abraço virtual, é uma referência que é o subtítulo, né? Conexões telemáticas, o abraço virtual, uma exposição itinerante organizada pela Independent Curators International em Nova York, com curadoria de Steve Dietz, que é também um curador que focou nessa área, que é uma pessoa interessante, vocês podem procurar, os textos dele são muito bacanas. Foi possibilitada em parte pela Fundação Rockefeller e também em parte pelo Walker Art Center, que cedia ainda o website, né, onde vocês vão encontrar também esse material bacanérrimo e alguns trabalhos como esse que está aí, do Roy Ascott, que se chama La Plissure du Test, que é o primeiro trabalho feito com computador, o primeiro texto composto por diferentes autores em diferentes locais do mundo com finalidade artística. É esse aqui, né? Vocês vão ter lá e vocês vão poder ver. Que, assim, é uma conversa que hoje em dia parece uma coisa absolutamente prosaica, né? Mas que a gente tem que imaginar que era um feito mesmo, porque aquilo era uma coisa inédita, não existia, né? Aqui também, algumas áreas, ele se divide também em segmentos, né? E cada segmento tem links para trabalhos e para textos. Bom, a teleanamneses também, que, como nós não temos aqui um Walker Art Center ou um Rockefeller Foundation, nada, a gente acaba muitas vezes tendo que abrigar os trabalhos nos próprios websites, porque eles ficam sem pai nem mãe. Então, aqui eu tenho um pedaço desse projeto, que foi um projeto também pioneiro aqui no Rio de Janeiro, que envolvia uma ciberconferência, para a qual foi criada toda uma tecnologia que foi instalada especialmente no Castelinho do Flamengo, né, e que possibilitou a comunicação em tempo real com Toronto, onde haviam artistas e pesquisadores, e no Brasil também artistas e pesquisadores, conversando sobre esses problemas da arte em redes telemáticas, né?
tanto as pessoas do Canadá como artistas, como Roy Ascott, que é inglês, né? E no centro do Canadá foi o centro que tem o Instituto McLuhan. Então, o Instituto McLuhan que abrigou essa nossa ciberconferência. Nós aqui tivemos uma tecnologia que nos permitiu passar a ciberconferência também pela televisão. Então, passava na televisão pública. E a interface disso era um website. Você entrava no website, ou então a ciberconferência, só aquele momento do tempo real, foi passado na televisão também, na TVE. E aí, depois, online, no website, ficaram os trabalhos, as obras de artistas brasileiros, que eram muito poucos naquele momento que conseguiam trabalhar nesse campo, né? E também textos históricos, como esse do Roy Ascott, que nos doou, né, e nos permitiu traduzir para o português, e textos de outros pensadores também que, enfim, participaram do processo, né? Um dos trabalhos que estavam no Teleanamneses era o trabalho do Corpos Informáticos, que é um grupo brasileiro, sediado em Brasília. Agora, a mentora, digamos, do Corpus, que é uma carioca, voltou a viver no Rio, a Bia Medeiros, né? E que eles também foram pioneiros aqui no Brasil de fazer performance via telepresença, né? Então, na primeira Bienal do Mercosul, ou segunda, vocês me desculpem agora, que eu não estou bem lembrada, houve uma conferência, uma teleperformance que foi promovida e que a interface maior foi uma sala dentro da Bienal do Mercosul. E pessoas do mundo inteiro se conectavam para fazer performances em telepresença. Eu, na minha casa, né, fazia e lá aparecia. Na época eu não morava no Brasil, eu estava vivendo e trabalhando fora, pesquisando nessa área, aí com o Roy Ascott, e minha filha morando em Porto Alegre. Então, foi a primeira vez que a gente se viu, né? Era como ter uma televisão em tempo real e que tinha resposta também, né? Não era só o entregar a informação, ela respondia, né? Então, é uma coisa absolutamente emocionante, né? Então, a pergunta que a gente faz, as tecnologias, elas serão responsáveis pela desumanização das pessoas? Parece que não, né? Mas pode ser que elas sejam responsáveis pela exterminação do mundo, né? Pelo fim do mundo, pelo fim do mundo. Só que, na verdade, o problema não é a tecnologia, né? O problema são os desejos humanos, né? O que nós queremos, né? Porque elas são somente a extrasomatização desses desejos, né? O que nós fazemos com elas, né? É o que interessa, enfim. Acho que o nosso tempo acabou, né? Só para acabar, então, já que eu não vou poder mostrar... só uma última coisa, que esse trabalho também que foi mega super pioneiro, que se chama Hole in Space, né? Criado por essa dupla. Esse realmente foi a primeira vez que pessoas se comunicaram em tempo real a uma grande distância. Então, era assim, de uma loja, né? De uma loja em Nova York, do Lincoln Center, em Nova York, para uma loja de departamentos em Los Angeles, num shopping center. Foi criado esse dispositivo que permitiu que as pessoas se vissem, falassem, se ouvissem, estando na costa leste e na costa oeste dos Estados Unidos. Então, foi um furo no espaço, feito aquele buraco de minhoca que a gente falou no começo, que permitiu isso, né? Tudo era tamanho natural, não tinha nenhuma placa, nenhum aviso, ninguém sabia o que era aquilo. Não dizia, isso é uma obra de arte financiado pelo banco, blá, blá, blá. Não. Era
um acontecimento, era uma aparição. E também as pessoas se viam, falavam e respondiam e tal. Ou seja, assim, parecia mágica, né? Para esses, o objetivo desses artistas era esse, né? Nós devemos criar na mesma escala que nós podemos destruir. Então, encerro assim, já que o nosso acabou. Obrigada.